pessoal, estamos aqui com o modo turbo, onde, gente, ativado, cafezinho andando aqui, né, nos intervalos das gravações. E vamos nessa, porque agora nós já estamos aonde, gente? No POI, saímos da sala de recuperação, período aí de maior criticidade, mas do transporte do paciente da sala de recuperação para o setor de internação, aqui relacionado à unidade de internação básica, ou a semi-intensivo ou UTI, a depender das características hemodinâmicas do paciente, demandam aí também cuidados, né? Então, durante o transporte, a gente tem que ter aí o cuidado necessário a esse paciente e, ao chegar no setor de internação também, estabilizar esse paciente, instalar os equipamentos, né, em relação aí à necessidade de cada cirurgia específica, tá certo? Por exemplo, bomba de infusão, a monitorização da bomba de catéter relacionado à analgesia peridural do paciente, né, a parte aí de cuidados, contração, com gesso, enfim, do que o paciente estiver utilizando para o cuidado pós-operatório, posicionamento no leito, mudança de decúbito, monitorar a diurese, né, monitorar a infusão de medicamentos, cristalóides, reposição volêmica, né, tudo isso faz parte do nosso cuidado pós-operatório. Vamos organizar isso aqui e analisar quais são as possíveis complicações que podem aparecer no nosso caminho, nesse percurso aí do transporte e na sala relacionada aqui aonde o paciente foi encaminhado, né? Aqui no setor de internação, no quarto, ou do lado do posto de enfermagem, uma enfermaria, depender aí onde a gente estiver em cada protocolo hospitalar. E aí o que a gente precisa fazer para driblar essas dificuldades, ok? Então vamos lá. Cuidados no pós-operatório imediato. Então, nós vamos ter a monitorização das funções vitais, né? Respiração, circulação, metabolismo, sensorial e excretora. Então, todas as funções vitais desse paciente precisam ser monitoradas em relação aí a esse nosso paciente no pós-operatório imediato, porque isso pode interferir no nosso paciente e gerar riscos, né? Então, a glicemia precisa ser monitorada, principalmente se o paciente tem diabetes, por exemplo, nesse nosso metabolismo. A diurese, se apresentou ou não. A questão de dor está aqui dentro na monitorização sensorial. A qualidade e a efetividade dessa respiração. Parâmetros de frequência cardíaca e pressão arterial, né, precisam ser monitorados aqui. A via aérea precisa ser mantida pérvia, né, tanto com posicionamento, como também aspirar, caso seja necessário aqui, né, executar esse procedimento, ok? A cabeceira do leito, gente, quando possível, deve ser elevada, tá? Pelo menos 30 a 45 graus. Tem cirurgia que não dá para elevar a cabeceira do leito, tá certo? Tem cirurgia aqui, cirurgia neurológica, que eu preciso manter o decúbito zero, que é o caso, por exemplo, de cirurgia de hérnia de disco, né? A gente mantém o decúbito zero ali, artrodese de coluna, mantém o decúbito zero, tá certo? Paciente com cefaleia pós-RAC, também decúbito zero, mas quando eu posso, eu elevo um pouco essa cabeceira, porque quanto mais eu elevo a cabeceira, melhora aqui a resposta respiratória, tá? Controle do equilíbrio aqui hemodinâmico. Envolve os sinais vitais aqui, principalmente pressão arterial, frequência cardíaca, né? A monitorização da atividade elétrica pelo nosso monitor de ECG, tá? Pressão venosa central, a gente vai medir a PVC no paciente de cirurgia de grande porte, que passa o catéter central, né, gente? Nem toda cirurgia demanda o uso do acesso central. E aqui eu permito perceber que, se eu tiver um baixo de PVC, eu tenho uma desidratação, preciso de repor líquido. Se eu tenho uma alta PVC, mostra ou aumento de volume de líquido ou aqui a diminuição da força do coração, tá certo? Isso mostra para mim aqui aumento do volume ou diminuição da força do coração. Eu tenho um aumento da PVC porque eu vou ter uma congestão, né, de sangue ali no coração, tá bom? A pressão arterial média invasiva, que é a PAI, eu vou monitorar cirurgias de grande porte, né, gente? Artrodese de coluna, por exemplo, demanda a pressão arterial invasiva ser aí verificada por meio da punção arterial, né? Investigar e observar criteriosamente sinais de sangramento. Isso mostra para mim um dos momentos aí de maior cuidado, né? É monitorar sangramento. Além disso, o que é que eu vou ter aqui em relação ao monitoramento desse paciente no pós-operatório imediato? Controle da dor e conforto em relação à posição no leito. Posição no leito. Uso de equipamentos para melhor posicionar, então tipo travesseiros, né?
Aqui também eu entro com a mudança de decúbito, né? O paciente que fica na mesma posição ali, ele tende a fazer lesão por pressão, tende a ter complicações também, tá? Controle e balanço hídrico e diurese. Então, calcular tudo aqui, perdas insensíveis, infusões, diurese, dreno, tudo isso vai ser monitorado. Posicionamento adequado, entra no conforto. Administração de analgesia, anti-inflamatório, manter aqui o catéter venoso pérvio. Avaliar a perfusão periférica, tanto o enchimento capilar, tá certo? Quanto também aqui a saturação de O2, quanto a diurese. Mostra para mim uma perfusão periférica adequada, o rim ele é bem perfundido quando a perfusão tá boa, então produz muita urina também, é um parâmetro de avaliação. E cuidados com todos os equipamentos, dreno, sonda, gesso, tração, fio de marca-passo para cirurgia de revascularização que é utilizada. Fornecer uma dieta leve primeiro, que a gente chama dieta de prova, tá? A gente pode dar, por exemplo, uma aguinha de coco com uma gelatina, né, para poder ver aí se esse paciente está respondendo bem. É muito melhor vomitar água de coco do que vomitar uma feijoada, né? Então a gente não libera a feijoada logo de cara, tem que primeiro fazer uma dietinha de prova. Avaliar a presença de edema, sangramentos e complicações individualizadas de cada cirurgia, tá? Vamos então aqui na questão de número 11. Foi a prova do TRE do Paraná 2017 da FCC. No pós-operatório imediato de cirurgia ortopédica de um paciente idoso, antes de iniciar os cuidados, o profissional de enfermagem utilizou a escala linear não visual. Essa escala é utilizada com o objetivo de... Então, a escala linear não visual é a escala de 0 a 10, né, em relação à dor. Se vai avaliar se o paciente está de 0 a 3 com dor leve, né, de 3 aqui a 7 uma dor moderada, de 7 a 10 uma dor intensa. Então, eu vou quantificar a dor aqui, questão bem tranquila para a gente, não precisa nem ler as outras alternativas, né? Vamos ser bem objetivo aqui, porque tem muita questão de pós-operatório, tá bom? Outros cuidados agora no pós-operatório imediato, tá certo? Porque o imediato, aquelas primeiras 24 horas, é monitorização de parâmetros. Manter saturação boa, frequência cardíaca, pressão, monitorar sangramento, dados sinais vitais mais intensos aqui o nosso cuidado. Quando faz as 24 horas da cirurgia, a gente vai monitorando esse paciente, avaliando aí cada tipo de cirurgia tem o seu protocolo e os cuidados respectivos, tá certo? Então, o imediato, primeiro ele ocorre depois das primeiras 24 horas, tá? Aqui a gente vai monitorando a dor, cirurgias como, por exemplo, ortopédica, dói muito, então a gente não pode ter pena nem dó de dar analgésico a paciente não, tá? A deambulação precoce, gente, isso cai muito em prova, tá certo? Deambulação precoce é um dos parâmetros aí de controle de complicação, tá? Porque vai diminuir o risco de TVP, melhorar a respiração, ok? Higiene após a cirurgia, então banho do paciente também, ele precisa ser providenciado, né? Realizar curativo conforme necessidade. E esse banho, gente, ele tem que ter o cuidado para cobrir o acesso, cobrir o curativo, né, para não molhar esses dispositivos, senão a gente vai ter que trocar a fixação do acesso e o curativo caso molhe esse local, né. O gesso também a gente cobre, então o banho no pós-operatório, ele é todo cheio de detalhe e precisa da assistência da enfermagem para ajudar esse paciente nesse momento, tá. Algumas cirurgias, ela precisa de banho no leito, porque o paciente não consegue se mobilizar com muitos dispositivos e também o próprio cirurgia específica limita, né, em relação ao banho ser no chuveiro. Então, artrodese de coluna, né, essas próteses de quadril, de joelho, são cirurgias que o primeiro banho, o segundo banho, aí no máximo no segundo dia, quando tira o dreno, tira tudo, aí ele já vai para o banho no banheiro, né? Mas até esse momento da estabilidade, da observação, a gente vai dando banho no leito para a assistência desse paciente aí que não pode se mobilizar em relação aqui ao cuidado pós-operatório, tá certo? O tardio, gente, o tempo de início do pós-operatório tardio depende de cada cirurgia, mas normalmente após o 7º dia pós-operatório a gente vai chamar de POT, pós-operatório tardio, tá certo? Se relaciona com o desaparecimento dos achados clínicos relacionados à cirurgia, dor, mal-estar, instabilidade, ou seja, quando o corpo se restabelece. Aí a gente vai cuidar da evolução da cicatrização da ferida cirúrgica, fazer o curativo, retirar o ponto, né? E as ações de enfermagem vão se basear na manifestação individualizada de cada cirurgia, tá certo?
e orientação para o paciente se cuidar em casa também em relação ao autocuidado. Aí tem diversos locais aqui onde o ponto vai ser absorvível. Então a gente vai usar o fio, por exemplo, catgut, ele é absorvível, eu não preciso tirar esse fio, né? Aí tem um fio de nylon, fio de algodão que eu preciso remover, ele pode ser dado de forma contínua ou de forma individualizada. E tem um fio de agrafe, que é o fio metálico, em cirurgias de grandes articulações, é utilizado o fio de agrafe. E tem o extrator de fio de agrafe, né, que é aqui tipo um equipamentozinho, ele tem como se fosse uma pinça, né? E aí você coloca no meiozinho sabe um grampeador, se você nunca viu? Então o grampeador não tem o fiozinho do grampeador, né? O grampo. Então é igualzinho o grampo de grampeador. Então a gente aperta no meio e aí ele solta e abre o fio de agrafe. Aí cirurgias, por exemplo, de joelho, de quadril, de grandes articulações, precisa usar esse fio, tá certo? E aí a data para retirar esse fio, né? Aqui depende de cada local. Então, se eu tenho uma cirurgia de joelho, que é uma articulação que movimenta muito, a gente vai esperar pelo menos aí 14 dias, né? Cirurgia de coluna, 7, 10, 11 dias, dependendo do protocolo institucional, isso não cai muito em prova não, porque cada lugar determina, cada cirurgião, o tempo aí necessário para retirar esse fio, tá certo? E aí vamos entrando nas complicações, certo? O que é que eu faço com cada complicação aqui? Então, por exemplo, para a temperatura, hipertermia, febre. Então, eu vou retirar cobertor, resfriar o ambiente, compressas frias, né? Dar um banho no paciente, dar o antitérmico, que envolve aí uma complicação mais de pós-operatório tardio por infecção ou uma resposta inflamatória intensa, mas muitas vezes essa hipertermia, gente, não precisa ser tratada com medicamento, não. Só quando ela é assim, ela é esperada, primeira coisa, né? A hipertermia aí no segundo, terceiro dia pós-operatório, ela é esperada pela resposta inflamatória do nosso corpo, esse resultado da própria cirurgia, tá certo? Agora, se ela começar a passar de 38, né, a gente precisa cuidar em relação à medicação, em relação aí também a monitorar para que essa temperatura não aumente mais. O que pode ter acontecido também, por exemplo, isso acontece muito em criança. Fez a cirurgia hoje, mas ela estava no período de incubação de uma doença infecciosa. E às vezes no POI, ou no segundo, terceiro dia pós-operatório, começa com febre. Tem nada a ver com a cirurgia também, pode ser relacionado com a doença que estava aí em incubação, tá bom? Em criança isso acontece com mais frequência, tá bom? Hipotermia. Então, aqui é o mais comum de acontecer no pós-operatório, é a hipotermia, secundário à temperatura do ambiente, a própria cirurgia, perda de sangue, tudo isso favorece a hipotermia, então é mais comum. Então o cliente deve ser agasalhado e sua temperatura monitorada. A hipotensão acontece também principalmente em cirurgias de grande porte com sangramento intenso, tá? Então eu vou fazer hidratação rigorosa, mantendo posição de Trendelenburg caso ele esteja com tontura, né, para melhorar o retorno venoso, né? A Trendelenburg é a elevação das pernas, tá certo? Então, o paciente está aqui, a gente fica com as perninhas para cima, tá? Para poder melhorar o retorno venoso. Na parte da frequência respiratória e saturação de oxigênio, a gente vai monitorar os efeitos dos anestésicos e também dos analgésicos nesse momento, tá certo? Tem pós-operatório que a gente usa a bomba de PCA, né, analgesia controlada pelo paciente, com a ropivacaína, bupivacaína e fentanil, por exemplo, né? Então, o risco de depressão respiratória é maior, a gente precisa monitorar mais, assim também como o próprio opioide, morfina, tramal, pode ocasionar isso, eu preciso monitorar, tá? Bradipneia e dar oxigênio ao paciente, aspirar, enfim, dar o suporte necessário aí para melhorar a respiração, levar cabeceira, deambulação precoce. Controle da dor, né? Às vezes o curativo, o gesso está muito apertado, então a gente vai afrouxar, né? No caso do curativo, circular, tá duro, a gente refaz. Se for o gesso, muita dor, a gente precisa monitorar, tá certo? Porque dor relacionada a aparelho engessado pode estar sendo o primeiro sinal da síndrome de compartimento, tá bom? O que que acontece? O membro pós-operatório ele começa a inchar, né? Aumentar o edema ali. Aumentou o edema, encontra uma resistência tanto da fáscia quanto do gesso, não é isso? Então eu vou edemaciar para dentro. Então quando eu vou edemaciar para dentro, eu vou comprimir vasos e nervos, né? E isso vai diminuir a perfusão e vai causar muita dor, né, no início. Depois, se continuar com dor, o paciente está inconsciente, não tem como relatar dor, por isso que a gente tem que monitorar a perfusão, paciente com gesso, né?
Então agora a gente vai, depois que passa a dor, começa o período da anestesia, porque lesiona o nervo, então começa a nem sentir mais. Primeiro vem a dor, depois a parestesia, né, a diminuição da sensibilidade, depois vem a ausência ali de dor, mas aí a gente começa a ter a questão da perfusão prejudicada, então fica frio, pálido, pulso difícil de ser sentido ou ausente. Então isso mostra que está comprimindo por dentro ali vasos e nervos. Aí assistência de enfermagem para isso o paciente começou a sentir dor muito forte, dá um remédio forte para ele, porque a própria cirurgia pode ter causado a dor. Continua essa dor, né? Continua essa dor desse paciente, a gente tem que monitorar parâmetros de perfusão e também sensibilidade desse pé, né? Vamos dizer um gesto aqui suropodálico, por exemplo. E aí, gente, continua com dor depois de morfina e continua com dor. Epa, peraí, agora tem um alerta aqui para síndrome de compartimento. Vamos bivalvar ou fender esse gesto. Liga para o cirurgião e pergunta o que é que eu faço. E aí o cirurgião vai dizer, olha, só fende, partir no meio, né? Bivalva, parte dos dois lados e faz a calha, né, anterior e posterior e depois reenfaixa. Então isso vai ser aqui orientado de acordo com cada cirurgia e cada cirurgião vai mandar alguma coisa aqui em relação à cirurgia específica, tá certo? Então, avaliar e afrouxar curativos, bivalvar gesso, gente, então eu tô com gesso aqui, suropodálico, né, abaixo do joelho. Então, fender é abrir aqui na frente, todinho, tá? Para liberar a pressão e melhorar a circulação aqui. É tirar com a mão a dor. Quando a gente fende o gesso da criancinha de pé torto congênito, gente, e o gesso está apertando, a criança para de chorar na hora, impressionante. E bivalvar, eu vou de um lado e do outro, corto e formo uma calha anterior e posterior. Avaliar a retenção de urina e de fezes, né, por conta da própria anestesia e os anestésicos que foram administrados, né, efeito residual, assim também como o opioide. O opioide tende aí a fazer uma constipação, tá? E a própria imobilização, várias coisas do pós-operatório influenciam para a constipação. Mudança de decúbito, com muito cuidado com sonda, com dreno, para não obstruir, né? Apoiar segmentos do corpo em coxins e aplicar compressa fria ou quente, depender da recomendação médica e de cada cirurgia específica. Proporcionar um ambiente de conforto, gente. Luzes diminuídas, diminuir barulho, estimulação, porque tudo isso também favorece o controle da dor, tá? Proporcionar distração. Isso aqui com criança, gente, é o que a gente mais faz, né? Coloca um desenhozinho, nessa hora o tablet está liberado, o celular está liberado, porque aí distrai a criança de atenção ali do ato cirúrgico para o desenho que ela está assistindo. Então lá no Sara era muito bom porque tinha um dispositivozinho que a gente prendia na cama e aí colocava o tabletzinho e a criança ia brincando, daqui a pouco não estava nem lembrando que fez cirurgia, né? Então é muito legal esse momento aí, se preocupando com a parte emocional do paciente no pós-operatório para o controle da dor, não só a medicação em si, né? A estrutura do ambiente, da distração, tudo isso favorece, tá? E medicamentos, é claro, não ter dó de administrar medicamentos, tá? Uma das coisas que mais aparece em prova de complicação é a cefaleia POS-RAC, tá? Ou uma pere que teve a perfuração de dura acidental também pode gerar cefaleia, tá certo? Então, decúbito baixo em posição supina, então decúbito zero, hidratação adequada, tanto por via oral quanto endovenosa, e analgésicos prescritos, principalmente vasodilatador aí cerebral, para melhorar essa cefaleia pós-RAC, né? Então, por exemplo, a cafeína é uma das medicações aí, junto com outros analgésicos, né? Associado com analgésico e cafeína, que ajuda na cefaleia pós-RAC, tá certo? Sonolência. Sonolência, então, é um efeito esperado dos agentes administrados, tanto analgésicos quanto anestésicos, quanto sedativos, todos eles vão proporcionar, né, uma sonolênciazinha. Então, a gente precisa monitorar o nível de consciência desse paciente, tá? A melhoria ou o rebaixamento desse nível de consciência, para estar avaliando aí possível complicação de um choque hipovolêmico por conta de uma hemorragia interna, impregnação com anestésico, são aí possibilidades de agravamento dessa sonolência mais do que deve. Soluços, são espasmos aqui do diafragma, tá certo? E isso mostra uma irritação do nervo frênico pós-operatório aí pode causar esse soluço se houver distensão abdominal e hipotermia. São duas causas aí que podem gerar o soluço, tá certo? E aí depende de cada situação da causa para a gente intervir, né? Então melhorar a distensão abdominal, deambulação, se o paciente permitir deambular para
poder facilitar aqui, né, a eliminação da distensão abdominal, aquecer o paciente que está hipotérmico, mudança de decúbito, enfim, gerar aqui uma melhoria, né, desse paciente em relação ao fator causal que está gerando aquela complicação, tá? Alguns pacientes aqui podem demandar o uso da metoclopramida, tá? Para melhorar isso, que é o Plasil. Às vezes o paciente está com alteração também de uma alcalosezinha, então pode gerar isso aí. Então, outra orientação, cliente inspirar e expirar em um saco de papel, porque o CO2 diminui aqui a irritação nervosa e isso vai favorecer aqui, né, o nosso paciente a melhorar a questão do soluço também, tá certo? Então, são orientações aí encontradas na literatura para ajudar em relação ao soluço, e tem outras medicações que são mais específicas, inclusive, para ajudar nesse sentido. Uma das complicações respiratórias do pós-operatório, gente, inclui o colabamento, né, dos alvéolos, que é a atelectasia. E isso, principalmente cirurgias torácicas, aí tem correlação maior com a atelectasia. Para melhorar isso aí, fisioterapia respiratória, com uso de dispositivos aí de exercícios, né, para ajudar, para evitar essa atelectasia. Ventilação também com pressão positiva, né, ajuda também em relação a evitar a atelectasia. Melhorar a frequência respiratória desse paciente por meio desses dispositivos aí da fisioterapia, tá? Para melhorar a atelectasia. Outra coisa que eu posso fazer é deambulação precoce para evitar, né, a atelectasia. O paciente com atelectasia vai ter alteração respiratória, ele não consegue respirar bem, então vai ter dispneia, frequência respiratória vai estar maior para tentar compensar aquela área do pulmão ali que está colabada. Ele pode fazer hipoventilação, dependendo aí do nível dessa atelectasia, tá? E da causa que foi o motivo da atelectasia, tá certo? Agitação, alteração do nível de consciência por conta aí da alteração de perfusão, né? Em relação à ventilação-perfusão. Então, se falta oxigênio, eu altero meu nível de consciência e gero também essa agitação, tá? O que eu posso fazer para melhorar aqui e evitar essa atelectasia? O paciente pode manter uma ventilação artificial, né, caso aí esteja grave essa atelectasia, manter a via aérea pérvia, com aspiração se tiver secreção, posicionamento adequado, a própria mudança de decúbito favorece aqui a respiração, estimular a tosse, exercícios respiratórios, tá certo? Tem aí o espirômetro, que é um equipamento que a fisioterapia usa para melhorar a atelectasia, né? Tem a ventilação não invasiva também, que pode ser feita em alguns momentos para poder melhorar a abertura, né, desse recrutamento alveolar. Nebulização também ajuda, tá certo? Mobilização desse paciente, mudança de decúbito, enfim, elevação de cabeceira quando possível, né? Então, tudo isso vai favorecer a via aérea do paciente aqui, evitando a atelectasia, tá? Por exemplo, uma cirurgia que a gente cuidava lá no SARI que tinha com grande frequência a atelectasia era cirurgia de artrodese de coluna por via anterior, né? Então, a artrodese de coluna ela pode ser feita por via posterior, com a incisão no dorso do paciente, ela pode ser feita por via anterior, com o corte na região aqui torácica, né? E essa é uma cirurgia que aumenta muito a incidência de complicações respiratórias e às vezes faz as duas vias, via anterior num momento, depois em outro momento faz posterior ou vice-versa, depender de cada caso, né? Então aquelas escolioses bem pesada aí na adolescência, né, no estirão do crescimento, às vezes a criança evolui com escoliose e faz a cirurgia de artrodese por via anterior e posterior em momentos diferentes, e isso demanda uma alteração respiratória grande nesse tipo de intervenção, e é uma das situações onde a gente precisa usar aí a VNI, a ventilação não invasiva, por um tempo, né, do dia ali, para poder melhorar a abertura desses alvéolos colabados, né, e todo o suporte para evitar secreção respiratória, deambulação assim que possível, enfim, tudo isso vai ajudar essa respiração do paciente, tá? Pneumonia é uma complicação mais tardia e tem muito correlação com o idoso, né? O idoso, quando ele interna, aumenta muito a chance de pneumonia com a questão da idade, tá certo? E quanto maior a manipulação também da via aérea, a própria intubação
pós-operatória, ou intraoperatória, né, a intubação, ou demandando na sala de recuperação uma intubação também, ou seja, qualquer acesso à via aérea inferior aqui com o uso de dispositivos favorecem também a infecção, né? Uma das 4 principais infecções relacionadas à assistência à saúde está aqui a pneumonia associada à ventilação, né? Associada ao uso da ventilação mecânica é um dos aspectos aí relacionados. A gente também tem a infecção do trato urinário associada a catéter, também está aqui relacionado com a cirurgia, quando a gente usa a sonda. Quanto maior o número de dias com a sonda, maior a chance dessa infecção. Infecção também de corrente sanguínea associada ao catéter e infecção de sítio cirúrgico. Então, todas essas infecções aqui podem estar sendo manifestas no paciente em pós-operatório, tá? E a pneumonia vai ser aí uma manifestação mais tardia, né, em relação a essa complicação, tá? Paciente com pneumonia, ele vai apresentar o que de manifestação, gente? Dor torácica, febre alta, tosse produtiva, calafrio, prostração, né, uma secreção purulenta, uma dispneia, são características que podem levar aqui à pneumonia, né? E na criança, um fator bem importante de pneumonia é aumento da frequência respiratória, tá? Então a gente tem aí uma taquipneia nesse paciente, né, relacionando a nossa pneumonia aqui, ok? Prevenção, mobilidade desse paciente, se ele não pode deambular, pelo menos uma mudança de decúbito frequente, mas o ideal seria uma deambulação precoce e promoção de expectoração, nebulização, aspiração, mantendo aí o paciente também com cabeceira elevada. A gente sabe que 30 a 45 graus é o suficiente, graus Celsius não, graus, para diminuir a pneumonia, redução da sedação, redução também aqui do uso de relaxante muscular, né? Então tem várias ações relacionadas à prevenção de pneumonia associada aqui ao ambiente hospitalar em que podemos aí evitar esse problema, tá certo? Ou pelo menos minimizar o risco, ok? Então a administração de medicamentos também, né? Caso apresente a pneumonia, a gente vai fazer o uso de antibióticos necessários aqui para combater esse problema. Higiene corporal, estimular a ingesta hídrica para estimular também a expectoração e deambulação precoce e elevação de cabeceira, né? Tudo isso tem aqui correlação com evitar pneumonia. Além de, claro, os equipamentos utilizados para o acesso da via aérea, todos aqui com o material bem processado de acordo com cada tipo de material e com cada tipo aqui de recomendação, tá certo? Material de assistência ventilatória e inaloterapia, a Anvisa recomenda na RDC 15 de 2012 a desinfecção de nível intermediário, né? E não pode usar produtos à base de aldeído, porque é tóxico para a via respiratória. Então a gente vai fazer aqui uma consideração que esse material é semicrítico e ele precisa sofrer desinfecção como exceção de nível intermediário, porque os semicríticos, de maneira geral, precisam sofrer uma desinfecção de nível alto, tá certo? Então, a assistência ventilatória e inaloterapia são exceções aqui do artigo 13 da RDC 15 de 2012, tá bom? Então, pneumonia é um assunto importante aí no pós-operatório, mais aí para frente, tá? Não é uma complicação mais imediata, né? Mas se o paciente estiver imobilizado, deitado ali por muito tempo, idoso, né, com complicações já respiratórias, paciente pós-atelectasia pode favorecer a pneumonia, broncoaspiração, paciente vomitou e broncoaspirou, aí vai ter uma pneumonia mais precoce, no caso aqui da pneumonia irritativa, né, por conta da broncoaspiração. Então são complicações que podem advir aí do ato cirúrgico, porque os anestésicos favorecem o náusea e o vômito, né? Cirurgia de emergência, que aí você não deu tempo de fazer o jejum, então aí isso favorece mais ainda. Então, é uma complicação que precisa ser aqui gerenciada, tá? Vamos para o próximo bloco falar das demais complicações possíveis aqui no pós-operatório, em que a gente precisa estar atento tanto na prática quanto nas provas de concurso aqui relacionando essas complicações, tá certo? Vamos lá, próximo bloco, gente.